Em pé, para aclamarmos o Santo Evangelho com a aclamação 1. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor.
Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta noite sublime e transcendental do Natal, eu quero refletir com vocês 3 pequenos conceitos. Primeiro, Belém. Segundo, se fez homem. E terceiro, veio para o que era seu. Falando de Belém, a imagem do Salvador deitado numa manjedoura tem um sentido profundamente teológico. Na manjedoura, como na cruz, o enfoque é o despojamento de Jesus, o fato de ele estar à mercê da acolhida ou da rejeição por parte das pessoas. O lugar de seu nascimento faz a gente pensar. É estranho que não houvesse lugar para José e Maria, já que no Oriente a espiritualidade a hospitalidade é sagrada, principalmente para uma mulher que dava sinais da proximidade do parto. Por isso, a frase "não havia lugar para eles" quer mostrar que a sombra da cruz se projeta sobre os primeiros dias de sua vida, pois também ele não terá onde ser sepultado. De qualquer forma, no Natal, todos os olhares e corações se voltam para Belém. Não a Belém geográfica atualmente situada no Oriente Médio, a poucos quilômetros da conturbada cidade de Jerusalém, capital do controverso Estado de Israel, sede religiosa de 2 outras grandes e antigas religiões, o judaísmo e o islamismo, lugar de muitos atentados e ações terroristas e de disputas raciais e religiosas que destoam do tão decantado desenvolvimento científico-teológico do mundo moderno. Nossos olhares e corações se voltam para a Belém de 2000 anos atrás, descrita pelos profetas como a menor entre as cidades de Judá, terra de Davi, e evidenciada pelos evangelhos como uma região cercada por vários campos onde pastores guardavam os seus rebanhos. Belém, que foi cenário de um grande genocídio autorizado pelo rei Herodes, que temia ver entre os seus mais novos recém-nascidos uma ameaça para o seu corrupto, despótico e desumano poder. Belém, que apareceu no mapa estelar dos sábios e estudiosos do Oriente ao seguirem os rastros de uma estrela diferente que surgia e brilhava de maneira diferente no certo momento dos primeiros anos que marcaram a virada da nova era da história da humanidade, à qual pertencemos e vivemos. Belém, para a qual se baixaram os olhos do Deus Criador e Salvador, quando sentiu que era chegada a hora de mostrar ao mundo o seu verdadeiro rosto. Belém, que acendeu a fé que nos reúne hoje como Igreja de Cristo nesta Eucaristia, na qual celebramos a sua discreta e silenciosa chegada. Belém de Jesus, coração do mundo. E nesta noite,
resolvemos que somos todos Belém. No declinar de um ano que poderíamos qualificar como pelo menos aborrecido, se não quisermos usar um adjetivo mais pesado, para o mundo, para a humanidade, para o nosso enlameado Brasil, com respingos na vida cotidiana de cada um de nós e de nossas famílias, é imperativo que sejamos todos Belém. Sim, somos todos, virou grito de guerra para exprimir de um lado a indignação pelas injustiças fabricadas e de outro para exprimir a possibilidade do renascimento da esperança por dias e situações melhores para o mundo, para a humanidade e para a paz. Somos todos, exprime o nosso desejo de sermos cúmplices, de abraçar a luta, de fazermos parte de um novo projeto, de sermos solidários, de emprestarmos nosso coração e nossas ações por aquilo em que nós nos tornamos, Belém. E é isso que pretendemos ser, ao celebrarmos nesta noite os acontecimentos ao mesmo tempo chocantes e surpreendentes, dramáticos e carregados de esperança daquela cidadezinha numa longínqua, mas não perdida noite, que aos poucos foi transformando todos os corações humildes, sinceros e desejosos do bem em todos somos Belém. Desde que pelo nosso batismo assumimos a causa de Jesus Cristo como o pano de fundo do nosso existir neste mundo, nos tornamos todos Belém. O risco que corremos é que isso dure apenas um tempo, enquanto a mídia fala ou enquanto as emoções ainda são visíveis. Somos todos Belém é uma regra permanente de vida que só termina no céu. Sermos todos Belém é ter os olhos e os ouvidos abertos para escutar a voz de Deus que sempre nos fala do céu, como aos pastores de Belém. Quando ninguém estava atento, só eles entenderam o sentido das coisas que mudavam o cenário daquela noite. E viraram todos Belém. Correram das periferias e encontraram a casa da luz. Levaram os primeiros socorros de solidariedade. Sermos todos Belém é reciclar conhecimentos, sabedorias cunhadas em nós pelos séculos e pelas tradições, modificar conceitos e ideias e procurar pelo novo, como os magos que souberam ver na estrela não uma legenda astrológica, mas a palavra que os guiava ao centro da verdade, fazendo depois o caminho de volta que não os levava mais ao centro do poder de Herodes, mas pelos caminhos da independência, da liberdade e do testemunho da verdadeira justiça que ali encontraram. Sermos todos Belém é termos a claridade da estrela, que não é portadora e acalentadora de más notícias ou fake news, mas que se mostra sempre onde está o Cristo. Sermos todos Belém é sermos presépio, que abriga a vida do irmão quando as convenções sociais os abandonam no desalento e na falta de sorte e de oportunidades. Sermos todos Belém é sermos José, homem justo, não de uma justiça que se limita ao tacanho cumprimento das regras da lei, das PECs, das emendas constitucionais, mas que se desenrola numa atitude que abarca todo um comportamento social de justiça que abraça a todos, baseada no amor, no respeito, na consideração, na misericórdia, como é a justiça de Deus para conosco. Sermos Belém é sermos Maria, disponibilidade fecunda ao projeto de Deus
que supera em muito os nossos desejos pessoais de sucesso e realização que apenas morrem conosco. Mas disponibilidade fecunda, criativa e paciente, que oferece ao mundo o que é bem para todos. Sermos Belém é sermos finalmente o menino Jesus, que, embora frágil e impotente criança, não se deixa levar pela inoperância dos covardes e faladores, mas planta a esperança que faz tornar tudo novo e possível no horizonte de um mundo melhor para todos. E isso não pode durar só esta noite. Somos todos Belém é o ato de fé sobre o qual estruturamos todo o nosso viver. Se fez homem, veio a esta terra, não escolheu a via diplomática, não mandou aviso para os grandes deste mundo, não informou os poderosos, não cientificou os sacerdotes. Passou por cima da hierarquia. Nenhuma entrevista coletiva para a imprensa a fim de anunciar o sensacional acontecimento. Todavia, ele tinha bastante interesse que alguém ficasse sabendo. Alguém tinha o direito de receber por primeiro a notícia. Para isso, manda mensageiros aos pastores que pernoitavam ao ar livre, tomando conta de seus rebanhos. E Cristo faz-se anunciar pelos anjos precisamente a estes excluídos, que estavam fora da cidade. Estranha maneira de se comportar. Estranho modo de passar por cima das precedências. Vê tudo de cabeça para baixo. Os grandes ante seus olhos são pequenos. Os últimos, os primeiros. Os excluídos, clientes privilegiados. Exatamente com os pastores, principia a série de desconcertantes surpresas evangélicas. A novidade cristã é anunciada, ela torna-se propriedade dos que se acham de fora. Primeiro, os magos virão de fora. E Herodes, que pertence à congregação, ficará sabendo do nascimento do rei dos judeus pela boca desses estrangeiros. Segundo, Jesus terá 12 amigos, os primeiros chefes da igreja, mas para ajudá-lo a carregar a cruz não haverá nenhum dos apóstolos, mas um homem que vem de fora, de Cirene, chamado Simão. Terceiro, revelar-se-á como Messias a uma mulher da Samaria, uma mulher que não pertence à raça israelita, uma mulher excluída das promessas de Israel, uma mulher que vem de fora, uma mulher cuja conduta não é lá certamente muito exemplar. Quarto, a ilustração viva do novo mandamento será dada não por um sacerdote, nem por um levita, mas por um que veio de fora, um excomungado, o bom samaritano. E quinto, o primeiro que sobe ao céu junto com Cristo, o primeiro santo entre os cristãos, é um assassino que jamais havia ouvido falar de Cristo. Mas de Cristo ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, os excluídos têm absoluta precedência e são admitidos a contemplar, a tomar posse do Deus feito carne. O silencioso encontro entre o Cristo que não fala e os pastores que não falam ou dizem quase nada, é a primeira liturgia da Igreja dos Pobres. O Papa Leão Magno dizia: Jesus foi tão humano que somente Deus poderia ser humano assim. O Salvador do mundo começou a viver no seio desta humilde mulher da Galileia chamada Maria, porque Deus quis ser um de nós. Trabalhar com mãos de homem, pensar com inteligência de homem, obrar com vontade de homem, amar com o coração de homem,
para que a humanidade vivesse a liberdade de sua plena dignidade, a de ser filha amada de Deus. Esta frase quer nos ajudar a entender o mistério da encarnação de Jesus. Desde a revelação de Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, fica claro que na proposta religiosa judaico-cristã não é o ser humano que se eleva, mas é Deus que desce. Paulo constata que o movimento natural dos homens é querer ascender, atingir o topo, suplantando todos ao redor. Ao escrever aos Filipenses, São Paulo lembra que Jesus estava no topo, era de condição divina, mas não se apega a esta posição e começa a descer. E essa descida só acaba na execração pública da crucificação. Mais baixo do que isso, impossível. Mas é exatamente quando Jesus atinge esse ponto máximo da humilhação, é que o Pai o exalta e o eleva. Jesus veio mostrar que todos nós podemos e devemos nos tornar divinos. Mas o caminho de nossa divinização exige de nossa parte a mais profunda humanização. Primeiro temos que ser melhores seres humanos para nos tornarmos cada vez mais divinos. Temos que nos abrir para a convivência com os outros, humanamente. Tudo que desumaniza as pessoas afasta de Deus. Foi o que Jesus condenou, colocando o bem da pessoa humana como prioridade acima das leis, acima do sábado. Na hora de ser condenado pelo tribunal religioso, Jesus assumiu esse título. Perguntado por Pilatos se era filho de Deus, Jesus respondeu que é o filho do homem. Por causa desta afirmação, foi declarado réu de morte pelas autoridades. Ele mesmo sabia disso, pois tinha dito: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate para muitos. Veio para o que era seu. Se por um lado não tem lugar para nascer, por outro é acolhido pelos pastores. A promessa divina tinha sido feita a pastores como Abraão, Jacó, Moisés, Davi e assim por diante. Agora Deus estava cumprindo sua promessa e por isso o anúncio aos pastores tem caráter de boa notícia, de boa nova. E o sinal dado pelos anjos não é o fato de um menino estar envolto em faixas, pois isso acontecia com todo recém-nascido para que ficasse aquecido e protegido das doenças. O sinal é que o menino está em uma manjedoura, ou seja, aqui uma breve alusão à Eucaristia, pão do céu. Manjedoura, lugar de se comer, lugar onde os animais vão compartilhar a ração. E ali, o menino está colocado na manjedoura. Este é o sinal. Ele veio para ser alimento, né? Por isso, esse sinal também é reforçado pelo próprio nome da cidade. Belém, em hebraico, significa Beit-Lehem, isto é, casa do pão. Desta forma, o sinal não é para que encontrem um menino, mas uma garantia da comunicação sobrenatural a respeito dele, com a qual Deus quer nos alimentar a todos. Finalmente, a narrativa do Evangelho termina com um hino de glória, né? O anúncio da boa notícia encontra um eco no céu. A paz a que se refere o hino é uma das expressões mais usadas para se falar da salvação esperada no tempo do Messias. O cântico manifesta que a humanidade é amada por Deus e por isso o Salvador nos foi dado. Jesus é o dom do Pai. Chegou o tempo do povo de Deus sair de suas cavernas emocionais
e assumir sua identidade como cidadãos do reino e brilhar neste mundo em trevas, para que vejam a glória da liberdade dos filhos de Deus e queiram entregar-se inteiramente a Ele. É este, meus irmãos e minhas irmãs, o mistério da noite de Natal. Cheia de estrelas, cheia de verdade, cheia de amor, cheia de salvação. E, por incrível que pareça, cheia de Deus. Amém.